Eu acho que você toca num tema que eu ia perguntando Geraldo, que eu ia fazer uma pergunta para você que eu acho que vem também do que o Wesley falou, né, de ser estrangeiro na terra natal, né? Você vive em Arceburgo, uma cidade de 10 mil habitantes, né? 10 mil 10 habitantes. mil habitantes, que fica uns 300 quilômetros de São Paulo. Isso. Divisa com o estado de São Paulo. Fez letras na USP, voltou para Arceburgo. E Arceburgo é uma cidade que não tem uma livraria, né? A sua biblioteca particular tem um acervo maior do que a biblioteca municipal da cidade, né? Você se considera também estrangeiro na sua terra natal por conta disso? E se você se considera como? Porque sua obra também trata dessa cidade rural, desse nosso momento da literatura, que acho que a gente teve grandes escritores urbanos e grandes escritores rurais, do campo, né? De um lado Machado, do outro lado Guimarães Rosa, outros autores. E hoje a gente vive uma situação inédita, né? Em que a população urbana é maior do que a população rural e, ao mesmo tempo, o rural também se urbanizou, se integrou muito à cidade. E você escreve nesse momento histórico específico. Queria que você falasse um pouco de como é escrever em Arceburgo, sobre esse tema, e se você se considera estrangeiro, enfim, fica à vontade. São muitas questões aqui, né? Todas elas importantes, e eu vou tentar falar um pouquinho de cada uma delas, e imagino que vocês tenham, então, ideia aí de tudo que ele colocou. Eu creio que o tema região ele é muito feliz, né? Diferentemente de regionalismo, que afasta daquela ideia historiográfica da literatura. Então, vocês foram muito felizes. Eu até numa entrevista recente para um site, eu falei a respeito do significado desse termo região, né? Eu disse que uma das etimologias possíveis era justamente região seriam os riscos, retas, que dividiriam o céu, isso feito pelos álgores. Ou seja, região tem a ver com poesia, ou seja, a capacidade de prever o futuro. Curiosamente, o termo vate, que em latim designa poeta, ele permanece na língua portuguesa na palavra vaticínio, que está lá dicionarizada e significa poesia. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: talvez a região, mais do que a região, são os homens que nela habitam. Quem são, como são, o que fazem. Então, nesse sentido, a história da minha vida, o meu percurso, que o Tiago lembrou, é claro. Apertei alguma coisa? Não. Ele reflete a minha obra, em particular esse romance que eu acabo de publicar, As Visitas que Hoje Estamos. Fiquei 10 anos escrevendo essa obra em Arceburgo, Minas Gerais. Eu estudei na USP, me formei, comecei pós-graduação e, para usar um termo corriqueiro, crise existencial, eu abandonei tudo e fui para Arceburgo, morar em Arceburgo. A princípio, no começo eu não queria nem escrever mais, vou ler, mas depois essa comichão, né, da literatura, da leitura primeiro, e da necessidade de se expressar de alguma maneira, expressar como pessoa, como gente, para usar esse termo tão desgastado, mas gente onde? Num determinado lugar. Então esse meu percurso de abandonar a metrópole e voltar para o interior, eu nasci em Mococa, que é uma cidade do interior de São Paulo. Fui para a capital, estudei, né? Aquela ideia de descoberta. No princípio, você imagina que tudo que você quer construir só é possível ser construído numa grande cidade. E, claro, a desilusão é um pouco a nossa história. Quando eu digo nossa, eu digo de todas as pessoas, né? Viver é aprender a tomar umas pancadas todos os dias. E eu, então, acabo desistindo e volto. E agora essa volta ela foi muito importante porque acabou sendo o meu percurso. E pensando nessa questão que o Tiago levantou, né, na nossa literatura, desses grandes balizadores, você tem grandes escritores urbanos, grandes escritores rurais, e eu o que era? Era um sujeito que não foi para a capital, não quis a capital, não deu certo, vamos dizer assim, na capital,
profissionalmente, pessoalmente, individualmente, volta para o interior, e a sensação de que ali também as coisas não funcionavam, me deu um lugar privilegiado. Não sei se positivamente ainda, mas eu então era e não era do interior, era e não era da capital. E aí eu percebi que isso, para entender um pouco a situação do nosso país, é muito importante, pensando até historicamente, nosso processo histórico, né, de colonização. A questão da fundação de Brasília, por exemplo, que é recente e que pode parecer só uma decisão política, penso eu, reflete questões profundas para entender o que somos como brasileiros. Essa questão de identidade, portanto, que parece ultrapassada, eu creio que não seja, né? Eu costumo dizer que a questão da formação para um povo, e eu penso não só no Brasil, é uma pergunta que se repõe incessantemente. Em certa medida, esse meu romance, As Visitas que Hoje Estamos, contribui de alguma maneira para pensar esses brasileiros que estão com o pé na fronteira. Fronteira que significa também risco, etimologicamente. Risco não só de linha, mas eu penso que seja um risco também existencial. Você pode cair. Cair para que lado? De que lado? Então os pés aí nesses dois lados acabaram balizando um pouco esse meu livro. Muitas pessoas perguntam, as visitas que hoje estamos, título esquisito, você quis fazer esquisito de propósito? Eu digo, olha, não é tão esquisito assim. De modo geral, nós dizemos, eu sou visita. Eu acho muito mais esquisito dizer eu sou visita do que estamos visita. O verbo ser é um verbo de essência, de permanência, e a visita é uma situação transitória. Então eu simplesmente inverti, usei um verbo de estado ligado a essa situação, estar visita. Só que eu notei que, curiosamente, ao fazer essa troca, o significado de visita ganhava uma outra força. Ela perdia a transitoriedade que lhe é inerente e ganhava uma fixidez, por assim dizer, inesperada. Estar visita significa sentir-se em qualquer lugar estrangeiro, para usar o termo que o Tiago usou. E essa situação de desconforto permanente, eu tentei identificar em diversas situações. Aí optei pela fala, pela dicção de diversas personagens, em que elas de alguma maneira desabafavam. Algumas vezes falando demais, outras vezes começando a falar, se arrependendo e parando, e algumas vezes com uma frase lapidar, próxima até da sabedoria popular, e também de um sofisma filosófico. Ou seja, de novo, eu percebendo a fronteira entre essa característica do povo e uma certa erudição. Quer dizer, um jogo que, na verdade, acontece não só entre as diversas regiões brasileiras, mas individualmente. Eu vou citar um exemplo para vocês, eu trouxe de casa. Curiosamente, eu tinha me esquecido disso. Eu fiquei 10 anos escrevendo e certa vez recebi uma nota de R$1. Hoje nem tem nota de R$1 mais, não é? E ela tinha um recado. Olha que beleza de literatura, aquela que nos chega numa nota, no dinheiro de mais baixo valor. E no dinheiro, que é aquilo que todo mundo quer acumular, está aqui no meu bolso. Eu vou ler para vocês. Olha que bonitinho. Ó. Diz assim, tem que colocar os óculos. Quem pegar esta nota, escreva Júlia 5 vezes na sua mão, ou pode perder alguém que você ama. Júlia é um nome de uma santa, ela sim poderá te ajudar. Eu achei pungente isso. E a partir desse recado que foi endereçado a mim, pelo destino, eu disse, eu tenho que escrever alguma coisa.
E escrevi ali uma história, inventei, né? Dei voz a um rapaz e como bom vendedor de livros, como é que é, Rufato, a expressão? Capitalista? E como um bom escritor do realismo capitalista, eu não vou contar a vocês para vocês comprarem o livro. Mas então eu usei isso. Então eu penso que essa ideia da região feliz é estar atento a todas as manifestações. Eu penso muito em bandeira, por exemplo. Quer dizer, não existe região, existe o homem. Bandeira, poesia, toda bandeira ele vira o rosto para as elites, não é verdade? Lembram da Irene? Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagina Irene entrando no céu. Licença, meu branco. Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. Estão lembrados? É um pouco o trabalho do intelectual, é tentar dar voz não a determinadas personagens, mas a personagens que talvez nunca tenham tido voz. Então eu procurei fazer um pouquinho vamos dizer assim, escarafunchar essa ideia. Eu não sei se eu já extrapolei meu tempo. Não? Essa ideia de região ligada ao homem, ela é antiga, não é ideia nossa aqui. Se nós pensarmos na tragédia grega, vocês me permitem essa pequena digressão, a tragédia grega, vocês sabem, fazia parte do culto a Dioniso. Estava ligado a festas da produtividade. Inclusive, os nobres usavam a tragédia e essas festas para controle das massas. Ou seja, havia um sentido político na tragédia. E a própria tragédia, e eu penso não só na escrita, mas a configuração do teatro grego como espaço, simboliza essas diferenças de região, de homem para homem e de classe. Por que não dizer de classe? Vocês tinham o teatro, que era a escadaria de pedra onde ficava o público. A orquestra, que era aquele fosso. Ali se apresentava o coro. O coro é o ponto de vista na tragédia da humanidade comum. Somos nós. Agora eu estou pensando em Aristóteles, Horácio, Longino, não é? Todos que trataram, o próprio Nietzsche, trataram da questão da tragédia. O coro é uma humanidade comum, somos nós. Agora, e os heróis? Os heróis são uma espécie de super-humanidade. Gente melhor do que nós. Por isso, o local deles não era a orquestra, era outra região, era o palco, o proscênio, né? Para usar o termo técnico correto. Um altar de Dioniso ficava na orquestra, não é? Era o proscênio, ali os heróis se apresentavam. E eu tinha na parte ali de trás, inclusive, um espaço especial ainda mais elevado para a aparição dos deuses. Então a Híbris, a famosa Híbris, a cegueira heróica, o descomedimento, que também é nosso ainda hoje, era o momento em que o indivíduo se achava mais do que ele era. E aí a tragédia seria uma punição para colocá-lo no seu devido lugar. A morte trágica, o fato trágico, era uma colocação daquele herói na sua verdadeira posição. Ele era ruim porque ele morria, por exemplo, pensando nas barcas, mas também era boa, porque ele estaria então no seu lugar correto. Então essa ideia da região e das pessoas que a habitam, ela é antiga. Ela é antiga, eu acho que no caso de um país como o Brasil, e eu estou pensando em toda a sua história, e eu poderia aqui falar a respeito dessas diferenciações históricas, acho que a tarde toda. Eu penso que seja um tema fundamental e de alguma maneira ele aparece em todos os escritores, nem que seja inconscientemente. Então era mais ou menos isso e, enfim, depois nós podemos falar um pouco mais.